Olá, de volta ao EducaLive. Hoje a nossa disciplina será matemática. Iremos estudar a geometria. E o que é geometria? A palavra geometria é formada por dois vocábulos gregos: geo de terra e metria de medida. Se nós observarmos ao nosso redor, veremos vários objetos de vários tamanhos, várias dimensões, vários comprimentos. Mas para que serve realmente a geometria? A geometria ela serve para medir área. Geometria estuda o tamanho, posição e propriedades das figuras geométricas. As figuras são divididas em planas, não planas e espaciais. Eu tenho aqui imagens de 3 espelhos. Observem. Aquele espelho que quando a gente levanta de manhã para consertar as desconformidades. Vocês observem que eu tenho 3 modelos diferentes de espelhos. A forma, o tamanho. Eu tenho o primeiro espelho, ele está na forma retangular. O segundo espelho, circular. E o terceiro espelho, hexagonal. Vocês vejam que cada espelho ele tem a sua forma geométrica. Formas geométricas. Formas geométricas são as formas que os objetos ao nosso redor possuem e se dividem em tamanhos, dimensões e volume. Foi o que eu falei anteriormente. Os objetos que eles cercam, eles têm diversos tamanhos ou tamanhos diferentes, dimensões diferentes e volumes diferentes. Formas planas são as que, ao serem representadas, ficam totalmente inseridas em um único plano. Apresentam 2 dimensões, comprimento e largura. As formas planas, elas apresentam apenas 2 dimensões, comprimento e largura. Eu tenho aqui algumas formas planas. Eu tenho o quadrado, eu tenho o triângulo, eu tenho o círculo e tenho também o retângulo. As figuras planas, elas apresentam 2 dimensões. Vocês podem observarem aqui no quadrado, eu tenho tanto o comprimento como a largura dessa figura plana. Então eu tenho 2 dimensões, o comprimento e a largura. Da mesma forma eu tenho a do retângulo. Eu tenho a largura e tenho o comprimento do retângulo. Por isso que elas são chamadas de figuras planas, porque elas possuem ou apresentam apenas 2 dimensões. Não podemos esquecer que as figuras planas, elas apresentam 2 dimensões. Polígonos. O que são polígonos? São figuras planas, fechadas, delimitadas por segmentos de reta, que são os lados do polígono. Eu tenho aqui alguns exemplos de polígonos. Lembrando que são figuras planas, fechadas, seguidas por segmentos de retas, ou delimitadas por segmentos de reta. Eu tenho aqui o triângulo. Vocês observem que o triângulo, ele é uma figura plana, fechada. Eu tenho aqui segmentos de retas, ok? Então, é uma figura
segmentos de reta. Eu tenho aqui também o trapézio. Segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta. Fechada e tem segmento de reta. Então, é um polígono, também conhecido como quadrilátero. Os polígonos recebem nomes conforme o número de lados que apresentam. Assim temos. Não são polígonos, são formas geométricas não delimitadas totalmente por segmentos de reta. Podem ser abertas ou fechadas. Os não polígonos, eles são formas geométricas não delimitadas totalmente por segmentos de reta. É diferente dos polígonos, os não polígonos. Aqui eu tenho um coração. Vocês podem observarem que ele não tem segmento de reta. Ele tem algumas curvas, apesar que ele é fechado, mas ele não tem os segmentos de reta feito aqui o retângulo, que é polígono. Ele tem segmento de reta. O coração, ele não tem segmento de reta. Então, ele não é um polígono. Temos aqui a figura, temos um círculo. Vejam que ele tem a sua forma redonda, como se tivessem curvas. Ele não é um polígono, porque ele não tem segmentos de reta. Temos aqui também o trevo, com várias ondas, várias curvas. Ele tem várias curvas. Ele também não é um segmento de reta. Eu tenho aqui outro não polígono. Vocês vejam que dentro dessa figura eu tenho uma curva. Então ele não é um polígono. Polígono tem que ser fechado e com segmentos de reta. Formas não planas. Para representar formas deste tipo, é necessário mais de um plano. São figuras com 3 dimensões, que são comprimento, altura e a largura. Diferente das figuras planas, que só tem 2 dimensões. A não plana, elas têm 3 dimensões. Eu tenho aqui o cone, a esfera, o paralelepípedo, o cilindro e a pirâmide. Vocês podem observarem que a esfera, ela não é um círculo. Ela não é um círculo. Você pode pegar a esfera e colocar até, se possível, na palma da sua mão. Não é um círculo. Círculo, esfera. Veja que a gente consegue apalpar ou segurar a esfera. Eu tenho aqui o cilindro. O cilindro. Tenho aqui a representação do cilindro. Tenho também aqui a pirâmide. A pirâmide de base triangular. Aqui nós temos o paralelepípedo. Aqui nós temos um cubo. Vamos relacionar alguns objetos que a gente tem em casa com as figuras geométricas não planas. O que é que corresponde ao cilindro que nós temos lá em casa? Nós temos o papel toalha e vários objetos que utilizamos em casa que têm a forma do cilindro. Eu tenho aqui o cubo. Qual objeto que a gente usa em casa ou na escola que podemos relacionar com o cubo? Nós temos o dado. Qual objeto nós poderemos relacionar
com a esfera. Eu tenho aqui a representação do planeta Terra, do globo terrestre. Temos a bola que corresponde à figura geométrica não plana, à esfera. As formas não planas também são chamadas de sólidos geométricos. Elas são classificadas em poliedros e não poliedros. Vejam só, as formas não planas também são chamadas de sólidos geométricos. A pirâmide, o paralelepípedo, o cubo, o cilindro também são chamados de sólidos geométricos. Nós temos aqui os poliedros. Os poliedros são formados apenas por polígonos. Cada polígono representa uma face do poliedro. Eu tenho aqui um exemplo de polígono, a pirâmide, que ela não tem possibilidade de rolar. Tenho também outro exemplo aqui de poliedro, que é o cubo, que ele não tem possibilidades de rolar. Pirâmide, cubo e dodecaedro são exemplos de poliedros. Os não poliedros. Os não poliedros, também chamados de corpos redondos, apresentam superfícies arredondadas. Vocês podem observarem que os não poliedros, eles podem rolar. Temos o cone, que ele tem possibilidades de rolar. Temos a esfera que ela tem possibilidades de rolar. Já os poliedros não. Poliedros não têm possibilidades de rolar. E os não poliedros, eles têm possibilidades de rolar. Aqui segue uma atividade. Observe os sólidos geométricos do quadro a seguir. Paralelepípedo, cilindro, cone, cubo e esfera. Agora observe os objetos abaixo, aqui, e coloque os nomes dos sólidos geométricos que eles lembram. Para eu colocar os nomes desses objetos, eu vou ter que me basear aqui nesse quadro. Eu tenho aqui o dado, ele corresponde a qual sólido geométrico aí em cima? Eu vou procurar o cubo, então eu vou escrever aqui cubo, porque eles se assemelham, o dado e o cubo. 2. Coloque os nomes nas figuras geométricas a seguir. Vocês vão dar uma olhada no vídeo, uma vez, 2 vezes, e vai procurar quais são os nomes dessas figuras geométricas. Eu termino por aqui, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.